Irmãos, bom dia. Nós cantamos das dificuldades da vida, o mar se revolta e o mestre não está alheio. Na verdade, o mestre está no barco. E assim o Senhor Jesus também, ele não está alheio às nossas situações. Ele prometeu estar conosco todos os dias até o final dos séculos. Ele prometeu e ele está conosco em todo instante. Ele nos acompanha. É a promessa dele. Mas há uma recíproca aí que Deus também tem expectativas. Ele quer que nós também visitemos ele no céu. Ele quer que nós também permaneçamos no santuário. Ele quer também ter a parte dele, dos filhos que ele adquiriu. Esse padrão já está impresso na relação de Deus com o povo de Israel. Nós temos em Êxodo prescrições de sacrifícios e ofertas e cerimônias. E é interessante notar que em Êxodo 29 nos é apresentado uma oferta contínua, ou algumas ofertas contínuas. Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com o cordeiro, a 10ª parte de uma éfa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares e libação, como de manhã, e aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Então, tocante que Deus prescreveu, em figuras aqui, esse holocausto contínuo, e o holocausto é, dentre os sacrifícios, é uma oferta consagrada totalmente ao Senhor. Nós temos algumas ofertas por pecado, por transgressões, enfim, para aplicar-se à nossa condição, para que nós possamos estar santos perante Deus. Mas o holocausto, na lei do holocausto, nós já vemos, Levítico 1, versículo 17, B, é holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Então, eu gostaria de salientar esse aspecto aqui. Era uma prescrição divina, uma expectativa de Deus para o povo oferecer esse holocausto contínuo de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite, continuamente para agrado de Deus. E diz aqui, no versículo 43, e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Isso fala de comunhão. Deus vem para estar junto com os seus e para que contemplando e permanecendo no âmbito da sua presença, vejamos a sua glória, sejamos santificados. Mas Deus tem a sua porção. O aroma agradável é dele. Ele tem seu prazer. Temos mais ainda no versículo, capítulo 30. Farás também o altar para queimares nele um incenso. Ele tem as prescrições do altar. Versículo 7. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará
será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele o incenso aromático. Não oferecereis sobre ele um incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Então vemos que temos aqui um segundo elemento no santuário, um altar especial, um altar menor, mas destinado exclusivamente a queimar incenso aromático. E esse incenso aromático era um contínuo exalar ali no santuário. E nós temos no capítulo 30, nesse mesmo capítulo, o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, onixa e gálmano, esses aromatas com um incenso puro, cada um de igual peso, e lhes farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás dentro do testemunho da tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Temos aqui, nesses últimos versículos lidos, mais uma vez, o fato de que o Senhor virá para avistar-se com Ele, conosco. Diante da tenda da congregação, versículo 36, onde me avistarei contigo. Para vós outros será santíssimo. Então, o Senhor, mais uma vez, vem dos céus para o santuário e continuamente quer esse exalar desse perfume e esses aromatas todos da formulação dizem respeito a alguns atributos da pessoa do Senhor Jesus, isso é uma aplicação espiritual, mas eu gostaria de frisar que isso é uma porção do Senhor. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Então, vemos desses dois aspectos da vida cotidiana do povo de Israel, da tenda da congregação, Deus vindo para estar com o seu povo e tendo uma expectativa. Ele quer uma porção para si. Uma porção divina. E isso é importante, esse aspecto eu gostaria de frisar. Deus tem uma expectativa de receber a sua porção do seu povo. Deus não é apenas o Pai que nos compadece de nossas fraquezas, que nos dá o necessário, que nos abençoa. Ele também quer a sua parte. E eu acho que quem tem filhos tem essa experiência também. Eu, por exemplo, agora que os filhos, alguns deles saem de casa, eu sinto falta que de repente não bate mais a porta. Preciso falar com você, pai, ou quero falar com você, e a gente tem uma conversa no quarto. Isso é uma coisa que agrada e é o desejo dos pais de participarem com os filhos nas suas experiências e nas suas impressões. A gente quer participar, né? Inclusive, agora me lembro até uma propaganda secular aí. Não basta ser pai, tem que participar. Não sei se vocês lembram dessa. Na verdade, é essa a expectativa do Pai Celestial também. Ele quer participar conosco. Provérbios 15, versículo 8. Provérbios 15, versículo 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento.
A oração dos retos é o seu contentamento. Então, Salmo 5, versículo 3 agora. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O homem que teme ao Senhor, ele medita, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, mas ele também busca o Senhor, busca a comunhão do Senhor e leva ao Senhor a sua oração. E a oração é apreciada por Deus, segundo Provérbios, é o seu contentamento. Deus tem prazer de ouvir os santos se aproximando dele. E só para sublinhar isso, nós vemos no livro profético de Apocalipse, conhecemos bem Apocalipse 5, e no versículo 8 nós lemos uma cena em que o Cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e eles têm diante de si, cada um, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, nessa cena celestial, nós vemos aqui uma coisa que, de tudo que nós fazemos aqui na terra, uma coisa que fica e que Deus tem prazer, são as orações dos santos. Estão em taças de ouro. Não é em vaso de barro, taças de ouro. Estão na presença, diante do trono de Deus. E as orações dos santos. E no capítulo 8, versículo 3, nós vemos mais uma vez essas orações dos santos. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha dentro do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. Temos aqui cenas solenes, cenas impressionantes. João, quando viu tudo aquilo, ele caiu como morto, ele ficou impressionadíssimo. E quero que pelo menos fique esse impacto aqui, que Deus aprecia as orações dos santos. Agora, oração, o que é oração? Oração, súplica, imprecações, ações de graça. E temos também o exaltar as virtudes de Deus e falar a Deus que nós o amamos e falar a Deus que o Senhor Jesus é belo. Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, continuamente, sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, vemos aqui, no contexto que estamos contemplando, que Deus também aprecia quando nós apresentamos a pessoa do Senhor Jesus para Ele, dizemos quão bela essa pessoa é. Ele gosta de ver realçadas as virtudes do Senhor Jesus. Ele tem essa expectativa de que dos nossos lábios saia esse sacrifício de louvor, como o incenso que continuamente sobe a Deus. Aqui, irmãos, não está se referindo a partir o pão, a reunião de adoração, como nós chamamos. Claro, faz parte, também está incluso, mas não é só, o que diz sempre, algumas traduções dizem continuamente. De contínuo, de manhã e de tarde, como era no santuário terreno. Nós temos
Deus tem essa expectativa de ouvir da nossa parte também o louvor. Gostaria de lembrar de Daniel. Vocês conhecem? Todos nós conhecemos Daniel, que tomou o propósito de não se contaminar das iguarias do rei, mas ele também tinha, e ele foi abençoado porque ele tinha uma vida de comunhão íntima com Deus. E nós lemos no versículo 6, no capítulo 6, quando a questão da cova dos leões, aquela circunstância nos é apresentado Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. O que lê-se agora, irmãos? Ele orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vemos aqui que Daniel não fez, Pai, por favor, ajude nisso, ajude naquilo, eu preciso disso, tenha misericórdia. Sim, claro, ele faz parte, nós temos as necessidades. Mas ele também dava graças, ele louvava, ele rendia o sacrifício de louvor que Deus tanto espera em nossa comunicação com Ele. As orações dos santos são um incenso agradável que continuamente é registrado a partir de Deus. E oração, eu repito, não é apenas pedir. A oração, na verdade, não é o ato de rezar, de rogar a Deus. A oração é sinônimo de comunicação. Comunicar. Tem aqui um aparelho de comunicação. Aqui tem um canal, um microfone, e aqui tem um baixo-falante. Não é alto-falante, porque ele não é muito alto, mas aqui eu ouço e aqui eu falo. São 2 vias de comunicação. E a oração, entenda-se como sendo a comunicação com Deus que Ele tanto aprecia. Gostaria de lembrar a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Quando ele começou o seu ministério, vamos ler o Evangelho de Lucas. O Senhor Jesus tem a sua primeira aparição pública em Lucas, quando ele foi batizado. Na verdade, ele não precisava ser batizado. Ele estava lá para identificar-se com o seu povo. E Lucas 3, versículo 21, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E vejam que interessante a manifestação desse homem, Jesus Cristo, nesse momento. Primeira vez que ele aparece em cena. Primeiro relato, registro público. E estando ele a orar. Primeira coisa que ele faz. Ele se aproxima para ser batizado, mas isso é sem palavras. E aí ele ora. O Espírito Santo registra esse homem bendito orando. E quando ele orou, o céu se abriu. Os céus testificaram o prazer neste homem que estava orando. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Interessante que esse evangelho aqui não relata a aparição de Jesus Cristo como esse aqui, como fala Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus. Não, tu és. É uma conversa do pai para o filho. É o pai dizendo: meu filho, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Mas baseado no que ele tem esse prazer? Nós não temos nenhum relato até então, a não ser a aparição com 12 anos, quando ele estava na casa de seu pai e estava fazendo perguntas e respondendo perguntas que lhe faziam.
Ele estava ocupado com os negócios do seu pai. 12 anos. Fora isso, não temos nenhuma outra cena registrada, a não ser essa, ele estar orando. E esse bendito homem, quando ele termina o seu ministério, Lucas 23, versículo 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Isso aqui é uma oração ou não é uma oração? E é uma oração de afeto e de intimidade. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não está pedindo, ele está, na verdade, dando uma mensagem, missão cumprida, cumprir a missão. Era esse o exercício dele. Ele falou: Pai, eu vim fazer a tua vontade. E agora eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Começou o seu ministério e terminou o seu ministério em oração. Mas eu gostaria de lembrar ainda outra passagem no Monte da Transfiguração, Lucas 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com propósito. Que propósito? O que ele foi fazer no monte? Com propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou, suas vestes ficaram resplandecentes, etc. Veio uma nuvem, versículo 34, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Nós vemos que aqui, uma vez mais, o Senhor Jesus, quando estava orando, é glorificado, ele é honrado, ele é correspondido pelo Pai, que testifica publicamente o seu prazer, ele honra o Filho. E temos aqui nessa cena de Lucas 3, onde o Senhor Jesus se manifesta para ser batizado, ele, como dito, não precisava ser batizado. No entanto, ele veio se identificar com a miséria de seu povo, e com isso ele dá testemunho de que ele tinha simpatia pelo povo. Nós sabemos do outro evangelho que o João ficou dizendo: eu preciso vir a ti, não é você que precisa vir a mim. O Senhor Jesus fala: basta agora, vamos se batizar. E então a lição que nós tiramos disso é que o Senhor Jesus não veio aqui para se projetar. Ele não veio para sair bonito na foto. Ele não veio para buscar honra para si. Ele veio para glorificar o Pai. E Deus observa essa atitude e ele honra o seu íntimo, porque ele estava orando, e o honra. Faz-nos lembrar de João 13. Isso é uma lição para nós também. João 13, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ali só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou também estará o meu servo.
E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vemos aqui que o servo do Senhor Jesus, ele está dentro da promessa de que ele vai receber a mesma bênção que o Senhor Jesus, como homem, obteve. Não é a honra dos homens que o Senhor Jesus alcançou, mas ele alcançou a honra do Pai. O Pai não pode ficar silencioso quando evidenciar o seu prazer naquele que estava orando, buscando a glória do Pai. Publicamente, a voz do céu. E ele promete que se alguém servir ao Senhor Jesus, o Pai vai honrá-lo também. Eu não devo buscar a honra minha. Não é o reconhecimento dos homens, não é o aplauso. O que nós devemos buscar é o que nos é prometido e assegurado é que o Pai vai nos honrar. O Pai vai identificar a nossa devoção e vai exaltar-nos. Com a honra particular entre o Pai e o servo, nós. Então, eu gostaria de salientar esse servo, João 8, versículo 50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Eu não procuro a minha glória. Versículo 54. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. E quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Irmãos, temos esse foco. Busquemos essa glória que tem valor, que tem um conteúdo que tem valor. A glória do Pai. Mas o que eu gostaria de salientar é que o Senhor Jesus estava orando. E nós vimos que Deus, o Pai, tem a sua porção que Ele tanto espera e que Ele tanto aprecia, que são as orações dos santos. No Salmo 141, Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Aqui, o salmista inspirado, ele sabe o apreço que Deus tem pelo incenso do santuário, pela porção que Deus gostaria de receber dos seus. E ele se coloca, ele quer que as suas orações tenham esse caráter. Tenham o caráter de apreço, como nós lemos em Provérbios 15, que a oração dos retos é o seu contentamento. E pelo fato do Senhor Jesus ser uma dessas pessoas que, como nós lemos em Isaías, desperta-me cada manhã como pareço diante de ti. Deixa eu ler melhor o versículo. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Ele dá testemunho de que há uma comunicação ali entre Deus e o servo. E o servo permite que o Deus lhe fale aos ouvidos e que o instrua. E em resposta a essa instrução, vemos no versículo 5, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retraí. Ele se sujeitou às instruções que recebeu da parte de Deus
e correspondeu, foi obediente, e Deus ajudou, no versículo 5, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo que andou em trevas sem nenhuma luz, ainda assim confiou em nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus? Então, que essas palavras possam servir de ânimo para nós, que há prazer da parte de Deus em nossa comunhão e nossa intimidade com Ele. Ele espera isso, na verdade é a porção dele. Ele nos redimiu para ter uma parte também, um proveito nosso. Ele nos comiou com bênçãos, com a salvação, com o Espírito Santo, com vestes de justiça. Ele nos transportou para os céus, já nos dando bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E nós podemos pensar nas coisas do alto onde está a nossa vida. A nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Tudo isso é bênção para nós, mas Deus quer também ter a sua porção. Ele quer ter a nossa intimidade. Ele quer ter a nossa afinidade. Ele quer ter a nossa comunicação. Não foi assim já no jardim, quando ele criou o homem? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança para ter compatibilidade. Nós que temos hoje aí alguns aparelhos digitais, a gente sabe que não é tudo que é compatível. Existem certas coisas que não são compatíveis e não dá liga. Deus, de toda a criação, criou o homem, você e eu, compatíveis com Ele. Nos deu um espírito que não tem, nenhum outro animal tem. De maneira que nós estamos qualificados para nos aproximar da presença de Deus. Deus é espírito. E importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então, nossa nova vida, nós somos nascidos do Espírito e qualificados para nos comunicar na frequência que Deus recebe comunicação. Então, tendo Deus esse prazer nas orações dos santos, que lá no Apocalipse, nós vemos depois daquele taça de ouros, com as orações dos santos, aquele lançado sobre a terra, e começa os juízos. É como se fosse uma lição de moral que Deus vai dar. Isso aqui me agrada. O incenso, não essa vida que está se manifestando na terra, que na verdade não é vida, é morte. Essa rebeldia, essa independência, essa maldade. A oração dos santos, que clamam por misericórdia, clamam por libertação. Aquilo é lançado em rosto diante da humanidade, nos juízos. Como um contraste, isso me foi agradável, isso me é desagradável. Então, que todas essas verdades nos sirvam de alento para comparecer diante do trono da graça. Nós temos esse prerrogativo. O livro de Hebreus, ele foi escrito para mostrar que em Cristo Jesus nós temos coisas superiores. E ao longo do livro, nós lemos reiteradamente o convite de nos aproximar de Deus. Quer ver? Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Hebreus 7,25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Apocalipse 10, versículo 21, 22, 20.
pelo novo e vivo caminho que Ele, o Senhor Jesus, nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne. E tendo grande sacerdócio sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Aproximemo-nos. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Repetindo, se chegam a Deus, acheguemo-nos a Deus, aproximemo-nos com sincero coração, aquele que se aproxima de Deus. Está lançado o convite de Deus, está lançado o apreço que Deus tem por essa comunhão nossa. Que o Senhor, que Deus possa confirmar em nós essa expectativa que Ele tem para mim e para com você. Ele quer te ver, Ele quer te ouvir, Ele quer a nossa comunhão. Nós somos salvos para termos comunhão com Deus. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão. Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Então, que possamos refletir e levar a sério essa expectativa que Deus tem para que nós demos a parte que Ele espera de nós. Ele quer ter comunhão conosco. Ele pagou alto preço para que nós fôssemos dele.